A paz e a graça, irmãos. Domingo, primeiro domingo, a partir desse novo decreto, e essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Muitas vezes a gente cita esse versículo na escola dominical, nas mensagens de quarta ou de noite, mas eu quero começar esse primeiro domingo dessa nova fase de contenção dos cultos, com esse versículo de Abacuque. Abacuque, no último versículo do seu livro, vai dizer assim para nós: Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o das servas, serva com C, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ora, Abacuque, eu tenho explicado isso na igreja, é um profeta diferente de todos os outros profetas, porque é um profeta que não traz um consolo para o homem, não traz uma palavra de Deus para dar uma direção à terra. Ele começa o seu livro exatamente questionando a Deus. Ele leva uma demanda sua diante da injustiça que impera na terra e do empobrecimento que vem dessa injustiça, da violência que vem dessa justiça. Ele leva essas reclamações a Deus. Ele diz: Deus, eu estou esperando do Senhor um milagre, eu estou esperando do Senhor uma solução, e ela não vem. E ele vai ter uma longa conversa com Deus, e Deus vai mostrar a ele que ele não deixou de trabalhar na humanidade, mas que ele ofereceu ao homem a liberdade. Há um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, é um existencialista, e ele cunhou uma expressão muito interessante. Ele disse: o homem é um eterno prisioneiro da sua liberdade. Ou seja, eu e você prezamos, gostamos, queremos ter a nossa liberdade. Deus também quer que nós tenhamos liberdade. Mas a liberdade se caracteriza pela obrigação da escolha. Por isso é que o Sartre vai dizer que o homem é eterno prisioneiro. Ele está obrigado, ele está preso à obrigação de fazer uma escolha. E quando nós escolhemos alguma coisa, uma ou outras mais coisas vão ficar para trás. Não vai ter jeito. Quando Deus traz um povo levantado de Abraão, ele diz assim: eu coloco diante de vocês a minha lei, os meus pensamentos, eu coloco diante de vocês o meu desejo de que vocês sejam felizes e prósperos, obedecendo a minha lei, os meus mandamentos. Mas vocês são livres, livres para não obedecer. Claro, com a certeza de que cada escolha vai trazer uma consequência. Vai trazer um ganho pelo que eu escolhi e uma perda daquilo que eu não escolhi. Se eu escolho obedecer a Deus, o que é que eu ganho? O que é que o homem ganha? O que é que Israel ganharia? Saúde. Não haveria doenças. Prosperidade. Não haveriam pobres. Paz. Não haveria inimigos. Tudo isso por obedecer a Deus. Mas no momento em que eles escolheram se desviar de Deus, e no momento que eu escolho me desviar de Deus, ou que nós escolhemos nos desviar de Deus, o que é que nós ganhamos? Nós ganhamos a doença, nós ganhamos a violência, nós ganhamos a pobreza. Quando nós nos afastamos da proteção de Deus, do suprimento de Deus, da direção de Deus, nós ficamos perdidos. Nos dias de Abacuque, um pouco antes, as pessoas se afastaram da lei de Deus, produziram injustiça contra os seus irmãos, produziram empobrecimento na terra, pelo que Deus pesou a mão. Esse peso da mão de Deus se manifesta no sofrimento, e esse sofrimento é o que Abacuque vai dizer para Deus. O senhor não está vendo? E Deus estava vendo, e Deus explicou para ele. Deus disse: tem um tempo agora em que o peso da minha mão vai fazer com que esses corações se convertam a mim novamente. Entendam, através do sofrimento, que há um caminho melhor. Queridos, o Abacuque, então, entendendo isso, entendendo que ele não tinha mais recursos nenhum recurso na lei dos homens, ele diz: eu tenho apenas que sobreviver. E para sobreviver, eu tenho já uma reservazinha de alguma coisa. E ele diz assim: porquanto que ainda que a figueira não floresça,
Ou seja, ele imaginou que ele poderia comer figos, pegar figos, vender figos, e ele olhou lá no seu pomar e a figueira não floresceu. Você e eu sabemos que antes de ter fruto tem que haver flor. Por alguma razão, não houve o trabalho das abelhas. Elas não fizeram um trabalho de polinização e não houve flor. Mas ele não ficou desesperado. Ele ainda tinha outra carta na manga. Ele disse, nem que haja fruto na vide. Ele ficou olhando os pés de uva, as parreiras, elas tiveram flores, as abelhas estavam lá. E veio a flor, e veio o fruto. Mas o que aconteceu? Olha lá, o fruto caiu ainda pequeno. Não teve fruto maduro, perdeu o fruto. Aí ele disse, não tem problema, eu pelo menos tenho plantações de oliveiras. A oliveira produz a oliva é o que nós chamamos de azeitona. Né? Não sei se está certo chamar de azeitoneira. Ele tinha lá pés de azeitoneiras. Ele disse, bom, eu vou lá, eu vou colher, olha, teve flor, teve fruto, o fruto não caiu, o fruto cresceu, eu vou poder pegar esse fruto, fazer o azeite serve como combustível para a lamparina, serve como remédio para a ferida, serve como comida, eu posso comer a azeitona. Mas quando ele foi colher a azeitona, elas estavam xoxas, apertava, mas não tinha azeite. Você já comprou alguma laranja na feira, e bonita, com a casca brilhante, toda certinha, aí você descasca, ela está empedrada, não tem gosto, não tem caldo? Era isso. Um terceiro golpe nele. Aí ele disse, olha, os campos não produzam mantimento, porque antes ele teve a esperança que nos campos ele tivesse mantimento. Algo como trigo, algo como feijão, algo como milho, algo como as verduras, as folhas. Ele correu lá nos canteiros dele e disse, pelo menos eu tenho o que comer. Mas chegou lá, não havia mantimento nos campos. O vento secou, o sol queimou, o bicho comeu, não nasceu direito. Ele disse, bom, pelo menos eu tenho alguns animais para tomar o leite, para comer uma carne, para vender um ali. E ele disse assim, olha, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Porque quando ele correu lá, as ovelhas tinham sido tomadas, ou pelo ladrão, ou pelos cobradores de impostos. De uma ou de outra forma, ele foi empobrecido. Ele poderia ter ficado desesperado. Ele poderia ter desistido da fé, ele poderia ter desistido da própria vida. Mas o que é que ele fez? Ele diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, eu vou me alegrar em Deus e vou cantar em Deus e vou dançar em Deus e eu vou falar de Deus. Porque a alegria do Senhor tem que se manifestar numa atitude diante da vida. Não dá para dizer que tem a alegria do Senhor e a força que dela vem, mas se você fica em casa, fechado, de cara fechada, o que é que Jesus disse? Tu, quando jejuares, penteia o cabelo, passa óleo, passa perfume, lava o rosto, veste uma roupa bonita, sorri, toma uma atitude pró-vida. Toma uma atitude profética. O que é que o Abacuque disse? Ainda que tudo isso tenha acontecido, ainda que o meu país esteja debaixo de maldição, todavia eu me alegrarei no Senhor. É algo interno, subjetivo. E exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou mostrar ao mundo, agora é externo. Eu vou tomar uma atitude. Eu não vou faltar ao culto se tiver culto. Eu não vou falar que está tudo mal. Eu não vou chorar, eu não vou desfigurar o rosto. Eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor e eu vou profetizar. Aí ele chega no versículo que é o do nosso trabalho. Jeová, o Senhor é minha força. Jeová é o nome de Deus no Velho Testamento, significa eu sou. Várias vezes ele se apresentou como aquele que supria, aí vem Jeová Jiré, aquele que curava, Jeová Rafá, aquele que fazia justiça, que era o advogado da pessoa que o invocava, Jeová Tzidkenu. Ele era o Deus que ia nas batalhas, na frente. Então o povo de Israel chamou de Jeová a sua bandeira. Me falhou o nome aqui no hebraico. Mas nós
nós conhecemos pelo nome que ele escolheu para ele, Jesus. Quando Maria e José foram ter Jesus, o anjo disse, olha, ele receberá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. E os pais colocaram-lhe o nome de Jesus. Jesus significa Emanuel, Jesus significa Deus conosco. Então ele não é mais Jeová. Ele não é mais Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, que é a nossa bandeira. Ele é Jesus. Deus, o Deus eterno, o Deus que era invisível, agora é perfeito. E o que é que ele diz aqui? Ele diz, olha, Jeová, o Senhor é minha força. Eu e você precisamos dizer, Jesus, o nosso Senhor é a nossa força. E ele diz, ele fará os meus pés como o da serva. Serva com C é um animal, semelhante a um veado mateiro. É um bicho que dá pulos altos, passa por cima de rios, de mato, para fugir do predador. Ele disse, ele fará os meus pés como os das servas, eu vou dar pulo e vou passar por cima da fome, e vou passar por cima da doença, eu vou passar por cima do inimigo, e isso vai ficar para trás, porque o Senhor vai me dar essa habilidade. E aí ele termina dizendo assim, e ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ele me fará usar as minhas potencialidades. Se ele me levantou como pedreiro, eu vou voltar a trabalhar como pedreiro e vou ganhar dinheiro, e vou sustentar minha família e vou viver disso, eu vou viver bem. Se ele me levantou como motorista, se ele me levantou como psicólogo, como advogado, como engenheiro, como alguém que faz comida em casa para vender, ele vai fazer com que isso traga prosperidade para dentro da nossa casa, porque a nossa riqueza é o Deus que nós servimos, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Então, nesse domingo, eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus. Eu quero orar com você. Eu vou te pedir que feche os seus olhos, que incline a sua cabeça, como eu vou fazer agora. Que você levante a sua mão e receba, em nome de Jesus, essa unção. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós tomamos a palavra de Abacuque e a confessamos diante do Senhor e de todos os seres espirituais e de todas as pessoas que nos ouvirem. Que o Senhor é a nossa força. Que no Senhor nos alegraremos para em Ti exultarmos. Que o Senhor nos fará como aquele animal que consegue fugir do predador. Que o Senhor fará com que nós andemos nos nossos lugares altos. Eu te louvo e peço que o Senhor abençoe esse povo que me assiste. Que a Tua graça, a Tua abundância, a Tua cura, o Teu poder esteja sobre todos nós que cremos em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.